Bem-vindo, Videomakers! Essa é a nossa live de número 3. Esse é um evento bem especial porque ele serve de aquecimento para a nossa aula ao vivo que vai acontecer no dia 2 de fevereiro de 2023. Então faltam pouquíssimos dias para que ela aconteça. Não sei se vocês estão sabendo, mas esse evento é um evento 100% online e 100% gratuito. E ainda dá tempo de participar. Para se inscrever, você vai encontrar o link pelo YouTube na descrição desse vídeo ou por qualquer uma das nossas redes sociais na nossa bio. Tem um link aqui que leva direto a uma página de inscrição. É bem simples. E como a gente sabe que a vida é dos comprometidos, não deixe de se inscrever da última hora. Vou ficar muito feliz de ter lá você comigo para poder participar desse evento. E para mim é um evento muito importante. Só lembrando que o nosso objetivo aqui é ensinar os empreendedores a produzirem vídeos a partir do zero para a internet. E a gente vai ter a oportunidade de todas as semanas trazer um conteúdo novo para a gente poder discutir sobre diversos temas relacionados ao universo do audiovisual. Então, para você que quer estimular o nosso senso de comunidade, pode deixar nos comentários as sugestões para as próximas lives. Vou ter o maior prazer de poder participar desse seu crescimento profissional. Eu sou o Juliano, eu sou o criador do programa Videomaker, e o tema do episódio de hoje ele está voltado para quem está iniciando ou precisando se qualificar quanto à sua comunicação no ambiente digital. Eu espero poder trazer aqui hoje tudo o que você precisa saber sobre a comunicação no ambiente digital. Então, para poder trabalhar um pouco mais sobre esse conceito da comunicação digital, vale a pena a gente trazer aqui a sua definição, o que é a comunicação. Vamos começar por esse tema. A comunicação ela é toda ação onde a gente pode enviar uma mensagem e, eventualmente, receber outra como resposta. E esse conceito é muito bacana porque muitas pessoas confundem esse termo. Eu mesmo, por muitos anos, acreditei que comunicação era apenas o ato de enviar uma mensagem. Então, é muito legal. Estou recebendo aqui feedback do pessoal do Instagram que está ruim de ouvir. Eu vou tentar ver aqui o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade do áudio, ok? Então, dentro dessa condição da comunicação, ela existe e ela funciona dentro de duas vias. Então, no primeiro momento, a gente pode ter a oportunidade de passar uma informação e na segunda oportunidade, a gente vai poder receber outra informação. E quando a gente fala do ambiente digital, a gente pode entender que toda interação feita através pelos meios eletrônicos que hoje são muito comuns, né? E a gente pode utilizar também para comunicar desses meios eletrônicos, normalmente as conexões vindas pela internet. Então a gente pode aí dar como exemplo toda a comunicação que a gente tem via e-mail, via WhatsApp, via redes sociais, ok? Então, para definir essa questão ainda da parte do contexto, da parte conceitual, eu estava trazendo que eu mesmo fiz confusão por muito tempo sobre o que é a comunicação. Eu entendia, ou eu pensava que comunicação era só o ato de você se expressar através do que você fala. E eu levei muito tempo para poder entender que o grande diferencial do comunicador é saber ouvir.
Pessoal, tem mais pessoas aqui comentando a respeito do nosso áudio. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui para poder corrigir esse problema, tá? 2, ok. Testando. Beleza, gente. Recebi feedback aqui que o áudio voltou. Vamos ver se para todo mundo. Beleza, ó, mais um aqui. Show. Então, já resolvemos o problema do áudio. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Eu trouxe bastante informação. Peço desculpas aí para quem está na live desde o início por conta desse imprevisto, mas prometo que nos próximos não vão acontecer. Recentemente eu vi de um colega que não tem problema da gente cometer erros. O que a gente não pode é cometer sempre os mesmos. Então, que sejam novos erros, certo? Dentro ali ainda da parte contextual, para a gente poder seguir dentro do nosso conteúdo, eu estava comentando sobre a ideia que nós temos do significado da comunicação, que ela é uma via, né? Ela existe em duas vias entre você levar uma informação e receber outra. E vale a pena a gente trazer logo de cara esse debate, porque quando a gente fala da comunicação no ambiente digital, a gente está ali levando uma informação técnica, às vezes uma informação do nosso negócio, uma informação da nossa empresa, de algum projeto, ou até mesmo pessoal. E é muito comum, dentro dessa via, desse canal de duas vias, a gente começar a receber feedback. Então aí a gente traz já a nossa primeira informação do quanto que estar atento a essa oportunidade de receber feedback é importante para nós dentro do nosso desenvolvimento como empreendedor. Então, a gente pode falar assim, qual que é a diferença, né, da gente poder comunicar apenas e ouvir? Quando a gente tem essas duas vias pré-estabelecidas e desenvolvidas, a gente pode passar a ter uma oportunidade de estreitar a relação com a nossa audiência ou dentro do meio empresarial, com os nossos clientes, né? Então, para exercer essa comunicação, a gente costuma ter uma ideia da forma da qual a gente se apresenta. E aí vem uma outra pergunta. Quantos tipos existem ou quais são os tipos de comunicação mais comum? E eu trouxe para a gente, dentro dessa aula de hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre os 4 tipos que são bem comuns ali da nossa comunicação, que a gente tem no nosso dia a dia e muitas vezes por falta de percepção, por falta de treinamento ou de até um pouco de desenvolvimento, a gente acaba deixando passar e acaba não conseguindo explorar todas elas da forma como a gente poderia, tá? Então, o primeiro tipo de comunicação é a comunicação verbal. Essa é a mais comum e ela ocorre praticamente em quase todas as nossas interações. Então, quando a gente fala da comunicação verbal, eu trouxe aqui ainda 3 aspectos que a gente pode vir a se preocupar. O primeiro é que sempre demonstre confiança. Sempre que você for falar algo a respeito da tua empresa, do teu negócio, da tua vida, do teu próprio perfil, sempre demonstre confiança naquilo que você está falando, porque tudo isso é perceptível do outro lado. E, nesse momento, esteja aberto também, ou atento, para poder manter essa escuta ativa. Então, abra os seus ouvidos ou a sua mente para poder receber feedbacks da tua audiência. Então, você vai poder ter a chance ali de coletar muitas informações a respeito não só da comunicação, mas de todo o que pode trazer muita informação para todo o desenvolvimento do teu negócio, tá? E nesse momento que a gente for falar ali, por exemplo, direto para a câmera, tome cuidado para você evitar
os desvios, né? A gente vai falar mais para frente ali dos erros que as pessoas cometem, mas acho que nessa parte eu posso talvez aqui já adiantar um, que é o da não estruturação do conteúdo quando a gente vai desenvolver essa comunicação verbal e mais direta na internet, por exemplo. Então, se você não estruturar o seu conteúdo, é muito comum de você, no meio do discurso, se perder e começar a sair pelas tangentes. Então, dentro dessa ideia do primeiro tipo da comunicação que eu trago, que é a verbal, tome muito cuidado com isso, porque isso é algo que acontece muito na, nas situações do dia a dia. Então, é muito comum a gente perceber isso, né, nos anúncios, nas divulgações que a gente vê pela internet. Então, se a gente está falando de se qualificar para ter uma comunicação mais efetiva, preste muita atenção em relação ao roteiro do conteúdo que você apresenta. O segundo tipo de informação, ela não é tão óbvia, assim como a verbal, mas ela é muito presente em tudo, em todos os momentos, em tudo que a gente faz, que é a comunicação não verbal. E aí, dentro da comunicação não verbal, um ponto que eu acho que pode ser destacado é a da nossa postura. Ela pode, muitas vezes, somar dentro do nosso discurso, ou ela também pode ser um ponto muito negativo. Então, sempre que você tiver a oportunidade de se comunicar, por exemplo, como nós estamos fazendo agora, de frente para a câmera, e você começar a trabalhar o conceito do roteiro dentro do teu discurso verbal, para você ter um conteúdo ali focado, controlado, medido palavra por palavra, tome também bastante cuidado com a sua postura durante essa atividade. Tá? Ela pode dizer muito em relação ao seu respeito naquele momento. Tá? E o outro ponto também é tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas podem ficar exacerbadas ali e afetam a tua parte gestual. Se você vem de família italiana igual eu, ou parcialmente italiana, né? Você vai falar muito com as mãos. Isso pode ser considerado como parte de uma cultura local, mas se a gente não fica atento a isso e deixa isso muito aflorado dentro da nossa comunicação, ela pode muitas vezes transparecer o nosso estado emocional daquele momento. Muitas vezes, para muitas pessoas, essa comunicação ela pode ser desconfortável, você falar de frente para a câmera. Então, ela vai descontar sem querer na parte gestual. Comentei recentemente que eu tive a oportunidade de qualificar um grupo de jovens ali para poder fazer uma apresentação. E para eles cuidarem dessa comunicação não verbal, nessa parte gestual, que demonstra muito, no caso ali, a insegurança ou a preocupação ou o nervosismo deles, eu dava a dica deles sempre que tivessem a necessidade, que nós estávamos ali na ocasião aprendendo a produzir vídeos, terem algum objeto pequeno que não chamasse muito atenção no vídeo, mas que eles pudessem estar às mãos. Aí a gente podia trazer como exemplo uma caneta. Às vezes a caneta não é muito indicada porque ela sobressai a estrutura da mão e ela fica muito visível, e se tiver algum pininho a pessoa pode ficar apertando. Mas um objeto que é bem bacana de ter nessas horas é uma borracha, porque ela é pequena, macia, você pode pressionar ela ali de acordo com a sua condição que ninguém vai perceber. Então a gente vai procurar, dentro desse discurso não verbal, ficar atento como a gente está reagindo no momento, e se precisar do que eu chamo de alguma muleta, a gente vai fazer uso desse tipo de artifício para poder garantir a comunicação mais eficaz possível. Uma parte bacana também que eu gosto muito é de você misturar essa parte verbal com a comunicação escrita. Então, quando a gente produz vídeos, é muito bacana, às vezes, a gente sobressair algumas palavras-chave dentro, obviamente, do contexto daquela fala, por cima do vídeo. Isso é bem bacana também. Mas o mais legal é a gente pensar que
existe muita oportunidade da gente se comunicar através dessa escrita nas redes sociais. Sempre que a gente responde um comentário, sempre que a gente vai fazer ali a descrição de um parágrafo para um post, sempre que você vai interagir com a tua audiência ou com o teu cliente, a tua comunicação escrita ela vai ficar evidente. Então, uma dica bacana é se preocupe com a revisão desse texto. E eu não preciso ir muito longe para dar um exemplo de uma situação ruim. Para quem me segue aí no meu perfil, hoje eu fiz uma postagem no Instagram. Estou desenvolvendo ali uma técnica de produzir os Reels todos os dias. E hoje fui escrever e a última palavra ali do meu título eu, sem querer, escrevi errado. Como eu fiz na pressa, naquela correria de fazer o mais rápido possível, eu não fiquei atento a revisar o texto antes de clicar em publicar. E aí eu fiz a postagem e o título ficou ali evidente. Não deu 10 segundos, 30 segundos, uma colega me chamou, até agradeço muito se ela estiver assistindo. Gil, tem um erro ali de português na tua postagem. Rapidinho eu já fui lá, obviamente tive que baixar o vídeo, fazer uma reedição para poder subir com aquela palavra corrigida. Então, sempre que você for optar pela comunicação escrita, tome muito cuidado com os erros ortográficos. Se possível, peça para alguém revisar antes de você publicar. Ou, uma outra dica, dependendo do tipo do conteúdo, crie ali nos seus documentos eletrônicos um banco de dados já com algumas informações pré-salvadas. Então, o que pode ser isso? Começos, meios e fins de parágrafos que você já deixa pré-prontos para poder justamente evitar essa condição da ortografia. Então, pode ser aí que seja uma dica bem bacana, tá bom? E também, quando for escrever alguma coisa, tome muito cuidado e, se possível, desenvolva o conceito que eu chamo de síntese, tá? Tente ficar o máximo possível dentro do foco daquela comunicação. Não saia. O menos nessa situação é mais, tá? Então escreva o menos possível, síntese o mais possível, as palavras mais corretas possível, tá? Então tente manter o foco dessa comunicação para você não criar aqueles textões que ninguém gosta de ler, beleza? Então ali, né, a gente consegue... por último, obviamente, procure sempre ter ali, né, a clareza dentro do que você for fazer, tá? Por último, vem a parte da comunicação visual. O que significa isso, né? Pensa que a comunicação visual ela pode ser a junção de todas as anteriores, tá? E mais tudo o que é perceptível na imagem que você tiver ali transparecendo na tua comunicação. Se for uma postagem, ali pode ser que o ícone que você escolheu, o desenho, a imagem, o gráfico, o rabisco, a cor, a fonte, o traçado, tudo é passível de ser questionado, né? Então procure ter o máximo possível de clareza e limpeza dentro dessa comunicação, tá? E essa comunicação visual, como a gente viu ali na não verbal, ela também é passada através da nossa postura, da nossa expressão facial, do nosso comportamento, da coerência da nossa fala, da consistência da nossa informação. Então, tudo isso é bacana para a gente poder perceber, tá? Dentro do momento que a gente começar a ter a necessidade de se comunicar dentro dos ambientes digitais. Então, para repassar, a gente falou dos 4 tipos de comunicação, tá? Só para relembrar: comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita e, por último, a comunicação visual. Acho que com essas informações a gente consegue fechar bem bacana ali toda a parte de contexto, né, mais introdutória sobre a nossa comunicação no ambiente digital. E aí,
falando um pouquinho agora, talvez, dos benefícios. Quando a gente pensa em o que a gente precisa saber sobre a comunicação dentro do ambiente digital, quais são os benefícios da gente poder se programar ou se planejar para poder desenvolver a melhor comunicação possível. Lembre-se que hoje nós temos, ou nós vivemos, num momento de fartura de informação. Tem muita informação, muito mais do que a gente consegue absorver. Só que não estamos dizendo de quantidade igual a qualidade. Então, sempre que a gente começar a ter um planejamento dentro da nossa comunicação, a gente vai poder começar a desenvolver pequenos diferenciais. E isso pode ser bem visto por quem, ou é perceptível por quem está nos assistindo. E quem são essas pessoas? Quem é essa audiência? São as pessoas próximas, as que estão dentro do teu perfil, as pessoas que seguem a tua página, podem ser os teus clientes, podem ter seus parceiros de negócio, os seus fornecedores ou até possíveis novos clientes. Então, um dos benefícios da gente ter um planejamento dentro da nossa comunicação e tentar chegar ao conteúdo mais profundo possível, pode trazer esse benefício da gente poder criar um diferencial em relação à qualidade no meio de tudo o que existe hoje. E isso é algo muito, muito bacana, tá? Um outro ponto também, a gente passa a ter mais clareza na informação que a gente quer passar. A nossa informação, ela começa a ficar mais clara, totalmente objetiva e focada. E isso tem um efeito colateral, que eu costumo dizer, que é o de você atrair mais pessoas. E lembra qual é a dor que quase todo empreendedor passa muitas vezes? Ali as poucas vendas, as vendas que nessa fase da vida podem estar diminuindo. Quer trazer um diferencial para o teu negócio? Comece a planejar a tua comunicação. Você vai começar a atrair mais pessoas, tá? E isso a gente vai poder, e nesse momento, ou nisso, né, a gente vai poder começar a desenvolver outros níveis de comunicação, ok? Quando a gente começa a atingir esse estágio, no caso de comunicação mais clara, limpa e direta, a gente começa a atrair mais pessoas, a gente começa a criar a nossa primeira audiência. Então a gente começa ali a desenvolver outros traços além da comunicação. E para o nosso ganho pessoal, como desenvolvimento do empreendedorismo, do nosso perfil empreendedor, isso é muito bacana. Então, quando você consegue estabelecer essas duas vias de comunicar, de falar, né, e ouvir, e você começa a trabalhar critério a critério dentro dos tipos da comunicação, você começa a desenvolver, por exemplo, a habilidade da empatia. E com isso, você começa a atingir o próximo nível, que é da nossa comunicação assertiva. Você começa a falar de assuntos mais profundos, mais delicados, sem ofender as pessoas. E as pessoas procuram você por conta daquela informação, por conta da forma da qual você passa esse conteúdo. E isso pode ser um benefício muito bacana para você que está começando, tá? E por que a gente precisa investir em tudo isso? Tudo tem o primeiro passo. A gente precisa trazer esse olhar mais técnico para a gente poder criar os nossos diferenciais. Nós não queremos ser lembrados pela quantidade desqualificada, e sim pela qualidade da nossa informação. Tá? Então, vale a pena investir o máximo possível nisso. Tá? E o que a gente pode trazer assim, dentro desses benefícios? Eu trouxe aqui alguns para vocês. A primeira situação que vale a pena lembrar é que dentro desse esforço do planejamento,
a gente tem que tentar trabalhar o máximo possível com todos os tipos, tá? Sem descartar nenhum. E como benefício, a gente vai ter ali uma oportunidade de qualificar o relacionamento com a nossa audiência ou com os nossos clientes, tá? E hoje em dia, basicamente, eu falo por experiência de ver isso todos os dias, as pessoas escolhem comprar ou elas escolhem negociar com pessoas da qual ela tem um nível de relacionamento melhor, tá? Então isso é uma informação muito bacana e que eu demorei muito tempo para aprender, tá? Vamos ver se isso pode ser visto aí e aprofundado por vocês que estão assistindo aqui comigo. O segundo ponto também é que a gente começa a se tornar referência dentro do nosso setor ou dentro das palavras mais do marketing, dentro do nosso nicho ou do nosso segmento. E a nossa audiência, os nossos clientes, começam a reconhecer a nossa marca em tudo o que a gente faz. Então a gente começa ali a criar um padrão. E o padrão é uma das coisas mais bacanas que eu vou poder ali aprofundar ainda um pouquinho mais para frente. Por último ali, como benefício, também que eu acho bacana, é a facilidade, né, ou facilita muito o trabalho com novos parceiros de mercado, tá? Hoje em dia, para a gente começar a se desenvolver no meio digital, é um mercado que não é novo, embora ele esteja ainda em totalmente ascensão, a gente precisa de parceiros. Eu trouxe na live passada o exemplo de um projeto pequeno que eu comecei, que foi de um canal de games, e que eu consegui chamar a atenção da empresa que era distribuidora do jogo por conta da qualidade ou da forma da qual eu me comunicava nos vídeos que eu produzia. Então, quando a gente começa a ter esse planejamento e ele começa a ficar evidente para as pessoas, a gente começa a ter novas oportunidades surgindo por conta disso, tá? Então, nessa parte de parcerias futuras também é bem bacana. Agora, quais são as vantagens de usar a comunicação a nosso favor? A gente pode crescer, a gente pode desenvolver dentro de um nicho novo, de um local novo e muitas vezes sair da restrição do nosso negócio físico, do nosso negócio local. E dentro da internet a gente praticamente não tem limites. Obviamente, dentro das questões ali de idiomas, a gente fica com uma abrangência muito maior, tá? E se eu não fizer esse planejamento, o que pode acontecer? Vai acontecer que você vai seguir com a vida do jeito que você sempre fez, tendo os mesmos resultados, tá? Gil, eu não quero fazer isso, dá muito trabalho, não vai compensar, eu não sei fazer. Ferramentas hoje a gente tem. E isso é algo que eu ensino muito dentro do programa que eu estou desenvolvendo para a produção de conteúdo digital, na parte de vídeos para a internet. Então, assim, oportunidade não falta. Tá? Agora, se eu não quero aplicar, aí eu não tenho que possa ser feito para te ajudar, colega. Beleza? E o que eu posso fazer, então? Não é mais fácil se eu começar a olhar para os meus concorrentes e simplesmente copiar e colar as informações da forma da qual eles apresentam? Obviamente eu vou dizer para você que não faça isso, pelo amor de Deus. Isso não se trata apenas do que a gente está postando, mas sim de uma questão de aprendizado e de posicionamento de você como empreendedor ou muitas vezes de você como uma marca. Então vale muito mais a pena o aprendizado para que a gente possa aplicar as técnicas que vão qualificar a nossa comunicação do que se a gente simplesmente copiar e colar o que as pessoas do mesmo segmento estão fazendo. Então, muitas vezes a gente pode ter, vamos dizer, essa atitude
como um exercício de pesquisa, de saber o que as pessoas estão fazendo, como que elas estão fazendo, né, da forma que eles apresentam cada tipo de informação. E às vezes, quando a gente está começando, a gente até pode fazer isso, tá? O que não pode é fazer isso sempre. Vai chegar um momento que vai ficar escancarado que você é a cópia barata do teu concorrente. E eu acho que você não vai querer isso para o teu negócio, correto? Isso é péssimo, tá? Então, esse aprendizado se trata de uma questão de posicionamento, tá? De aprender, de tentar, de errar, de consertar. E aí, nesse processo, você vai ganhar muito. Então, assim, vale a pena. Beleza, já entendi que eu preciso investir na comunicação. Então, o que vale mais a pena? Eu fazer por mim mesmo ou eu contratar um profissional para fazer para mim? Aí essa pergunta, eu sempre digo que ela é muito delicada, porque vai depender muito do seu momento como empreendedor. Se a sua empresa é grande o suficiente para poder comportar ali ou financeiramente essa despesa, ok, vale a pena você delegar. Se tua empresa é grande o bastante, às vezes, para contratar um grupo de pessoas, ok, vale a pena. Mas para quem está começando, a gente tem que aprender a fazer. Porque normalmente essa é o tipo da informação que a gente deixa para depois. Sem, obviamente, quando a gente não entende o quanto que ela também é importante para o desenvolvimento do nosso negócio. Tá? Então, assim, o que vale mais a pena? Aprender a fazer ou pagar alguém para fazer para a gente? Vai depender muito do seu momento. Tá? E mesmo que você chegue nesse nível de maturidade financeira do teu negócio, como empresário ou como empreendedor, vale a pena você saber. Porque você vai poder acompanhar a comunicação, pois no fundo, é a sua imagem que está lá. Isso é muito importante para o teu negócio. Tá? Você não vai querer deixar na mão de um profissional às vezes desqualificado ou que faz de qualquer jeito para atender um checklist, para atender uma entrega. Então, é importante, mesmo que você terceirize essa atividade, que você busque entendê-la da melhor maneira possível, ok? E o que eu posso trazer sobre uma forma errada de se fazer a comunicação, ou onde eu percebo que as pessoas mais erram, né, ao se comunicarem nos meios digitais. A gente já, com todo esse conhecimento que a gente pôde trazer até agora, a gente já entendeu que se erra muito quando não se tem essa visão de conjunto ou quando não se desenvolve esse planejamento, tá? Normalmente, a sua comunicação ela não vai seguir um padrão, ela não vai ter critérios bem definidos, você não vai ter o teu modus operandi ali bem claro, ok? E nisso, muitas vezes, faz com que também a gente não tenha consistência. Então, se eu pudesse trazer ali os 3 erros, eu acho, 4 erros que eu vejo mais comum das pessoas cometendo, né? É a falta dessa visão de conjunto. Então, não se faz, por exemplo, um calendário de postagens, um calendário de produção de conteúdo, não se faz o planejamento do tipo da informação, do tipo de comunicação que vai ser construída, não se faz um planejamento do seu padrão de comportamento online. Quando se faz algum tipo de comunicação totalmente sem critério, despadronizado e muitas vezes espaçado. Uma hoje, uma daqui 60 dias, outra quando tiver uma necessidade X e Y. Então, isso tudo enfraquece a comunicação. Então, é um dos erros mais comuns que eu vejo acontecendo no dia a dia. E como é que eu faço, né, para poder elaborar tudo isso no dia a dia? Ou o que eu indico para que a gente possa ter como aliado dentro da nossa comunicação? Primeira coisa é entender que não existe mais, hoje em dia não existe mais
a diferença ou a diferenciação dos nossos perfis pessoais, do nosso perfil ou das nossas páginas ou profissionais. Tudo hoje em dia está integrado. Se você ainda não enxerga assim, precisa mudar talvez o teu ponto de vista. Então, quando a gente pensa nessa primeira dica de como fazer, que é pensar de maneira integrada, imagina hoje que todas as comunicações, todos os nossos clientes ou toda a nossa audiência costuma pesquisar sobre o perfil pessoal daquele empreendedor. Então a gente precisa ter uma integração dessas informações, tá? Para você que está começando a vida ainda e não tem, por exemplo, ainda uma atividade profissional, pensa na comunicação dos seus hobbies, dos seus interesses, tá? É uma forma já de começar a aprofundar e expandir esse tipo de conceito, tá? O segundo passo é de você selecionar bem os conteúdos que vocês vão passar a comunicar, tá? Que vocês vão passar a criar ou postar. Evitem as polêmicas, tá? Hoje em dia existe uma necessidade muito grande das pessoas dizerem o que pensam, às vezes entrar nos temas polêmicos, dizer o que acha de tal situação, se A mais B, ou se o azul ou vermelho, enfim. Evitem essas situações, tá? Também não sejam aquelas pessoas reclamonas que toda vez que vê um tema polêmico vai lá e cutuca, ou vai lá e reclama, ou vai ver uma postagem que não gostou, vai lá e critica, tá? Não seja essas pessoas que reclamam sempre. Outro ponto, né? Dentro dessa ideia ainda de selecionar, evite discussões online. Isso tudo tem uma repercussão muito negativa e às vezes ela se estende por muito tempo quando não existia a necessidade de ocorrer, tá? E também evite as perseguições, de ficar ali stalkeando a pessoa, a galera e ficar vendo tudo tal. Isso tudo é bobeira, tá? Então, próximo passo é defina um estilo, pesquise sobre pessoas de referência no nicho que você gosta, que atua ou que você mais interage, e tente, com base nessa pesquisa, tente definir um estilo pessoal para as tuas postagens, para a tua abordagem ou para a tua comunicação. Isso vai ser muito positivo, tá? Quarto item é tente criar o seu próprio conteúdo, tá? Existem muitas pesquisas, existem muitos sites, existem muitas empresas falando que hoje a audiência, as pessoas que estão na internet, elas preferem e priorizam o conteúdo criado do que o conteúdo replicado, tá? Então, a gente fala muito aqui de como produzir conteúdos a partir do zero. Então, tragam essa ideia desse conceito para o seu dia a dia, tá? Isso vai fazer com que as pessoas percebam a sua comunicação como algo importante. Se é importante para você, todo o esforço, todo o desenvolvimento da informação vai passar a ser importante para ela também. Tá? Isso vai poder ajudar muito na criação da tua audiência, das pessoas que te acompanham ou que te seguem. Tá? E com o passar do tempo, tudo isso alinhado vai te transformar numa autoridade. Sempre lembrando, dentro do tema que você escolheu para sua comunicação. Legal? A última dica, talvez, é de você procurar seguir as tendências. Tá? Tem hoje já informação demais falando sobre o crescimento das plataformas, das redes sociais, hoje que basicamente incorporaram 100% de vídeos. O vídeo hoje é a principal ferramenta de comunicação.
Tá? O vídeo hoje é uma das ferramentas mais poderosas que existem para você comunicar qualquer ideia, seja ela pessoal ou profissional. Tá? A gente tem hoje a principal plataforma ali dos vídeos, o YouTube, sendo o segundo site mais pesquisado. Tá? Só perde talvez ali para o Google, e quem estiver assistindo aí me corrija se eu estiver errado, tá bom? A gente tem hoje o Instagram entrando forte ali na produção de Reels e incentivando que a sua audiência, que os teus usuários produzam mais vídeos, tá? Temos aí uma rede social não tão nova, mas uma das mais recentes, já com mais de 1 bilhão de seguidores, que é o TikTok. Então hoje o vídeo é o poder, tá? Então vale muito a pena, dentro desse processo de aprendizado de comunicação, de toda essa estrutura, pensar no desenvolvimento do vídeo como sendo parte delas, tá bom? Hoje o vídeo é o formato mais utilizado, tá? E dentro desses formatos de vídeos, a gente tem hoje 2 tipos, e a gente tem espaço para todos eles, que é o da produção de vídeos curtos. Hoje mesmo eu já trouxe aqui o exemplo que de manhã eu estava ali produzindo um Reels do dia e eu cometi ali um erro dentro da minha comunicação escrita, e a pessoa que me corrigiu acabou de entrar na live. Então, Adriana, obrigado aí, que eu deixei um oi para você mais cedo aí. A gente tem um espaço muito grande para o desenvolvimento de vídeos curtos, tá? E não é porque é curto, que é um vídeo pequeno, que ele é simples de ser produzido. Ele tem toda a complexidade de elaboração dentro daquelas 7 etapas que a gente falou na live anterior da produção, tá? Só relembrando, a gente tem ali a fase que eu chamo da pesquisa ou da alucinação, onde a gente procura referências de conteúdos que nos agradam, tá? E ali a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a extrair conteúdo para poder criar o nosso próprio estilo. A gente vai fazer uma preparação, né, para o dia da produção dentro dos recursos que a gente tiver disponível. A gente vai começar ali se preocupar em relação da escrita dos nossos roteiros, tá? A gente vai ver qual que é o nosso nível de exigência pessoal a ser desenvolvido, seja em qualquer uma dessas etapas de produção, tá? E a gente vai procurar se adaptar para atender essas demandas e essas atividades. Então não é um processo rápido, tá? Feito com critério, tá? Porque fazer de qualquer jeito a gente pode fazer um vídeo em 5 minutos ou menos, mas com critério, com qualidade, tem um pouquinho mais de exigência dentro desse processo. Na parte de captação ali, para a gente poder fechar essas etapas ali da produção, a gente tem a captação do vídeo, que envolve toda a captura do áudio, do vídeo, da parte de imagens que a gente pode vir a usar de apoio, da parte de trilhas, de efeitos sonoros. Depois, a gente avançando, né, dentro da produção, a gente tem o próximo estágio, que é o da edição, não menos complexo, tá? Com toda ali a sua peculiaridade, que a gente desenvolve muito na metodologia que a gente ensina no nosso dia a dia, que é o nosso programa Videomaker. Por último ali, antes de postar, a gente tem que finalizar esse vídeo, a gente vai botar todos os efeitos, trilha, acabamento, vai deixar ele redondinho, para no final ali a gente poder postar. Então, tudo isso envolve a parte da produção de conteúdos em vídeos, tá? E serve tanto para os vídeos curtos, que a gente comentou bastante, quanto os vídeos longos, tá bom? O que pode ser de característica de cada um deles? O vídeo curto, ele atende ali uma demanda da audiência que é de se manter ocupada. É aquelas pessoas que consomem muita informação em pouco tempo, então ficam procurando ali um Stories, um Reels, o TikTok. A gente tem vários exemplos ali de onde esses vídeos curtos podem ser aplicados. E é uma forma muito legal da gente acessar a pessoa. Mas não necessariamente a gente tem a retenção da atenção dela, porque em poucos segundos ela vai, pronto, pular para o próximo. E aí para o próximo já esqueceu de você. Então a gente traz ali como uma ferramenta também a parte do desenvolvimento dos vídeos longos. Isso pode ser muito legal
para você conseguir reter a sua audiência com o passar do tempo, beleza? E aí a gente tem, como exemplo, essa live que vocês estão assistindo. Tem vários tipos de vídeos que a gente pode produzir, às vezes, para o YouTube. Então, tem muita forma, tá, da gente poder aplicar essa informação. E aí, acho que dá para poder entender bem bacana essa visão de conjunto, né? Passamos ali pelo contexto, toda a parte conceitual sobre a comunicação e sobre o ambiente digital. Falamos bastante sobre os benefícios, né, de se planejar uma comunicação e de tudo que isso pode acarretar de positivo, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. E agora a gente teve ali a chance de aprofundar bastante na parte de como fazer, tá bom? Por último, só vou contextualizar aqui como é que foi que eu cheguei em todas essas informações, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como pioneiro em alguns projetos que envolveram rede social na época que estava começando. Alguns de vocês que estão assistindo aí, estou vendo o pessoal que está entrando, não era nem nascido. E eu consegui fazer, na época, um projeto para que muitas instituições de ensino e pesquisa que eu era voluntário pudessem ter ali o seu primeiro pezinho, o pontapé inicial dentro da internet. Isso fez com que as instituições acessassem pessoas novas, renovassem, né, o teu ciclo de pessoas que consumiam as atividades, os cursos, os livros, todos os eventos que aconteciam semanalmente. Então, pôde trazer ali toda uma renovação dentro da forma de comunicar, de apresentar, do material apresentado e também das pessoas que eram acessadas. Então, isso foi algo muito bacana que eu tive como ter acesso pela primeira vez. Então, essa informação não veio hoje, tá? Uma parte bacana dentro da minha história que foi também desenvolver vários projetos para a Web TV. Então, eu tive a chance de participar ativamente de criação e manutenção de programas de entrevista semanal, onde a gente precisava falar sobre postura, sobre posicionamento, sobre o teor da comunicação, sobre câmera, sobre enquadramento, sobre cenário. Isso me deu uma bagagem muito bacana que eu estou tendo a chance agora, dentro desse projeto, de trazer essas informações. E ali, por último, também foi a experiência que eu tive dentro do setor de comunicação para desenvolvimento da assessoria de imprensa. Isso foi muito legal, porque eu pude aprender a comunicação corporativa, como se posicionar como jornalista, como responder. Hoje em dia é muito comum os haters, mas há uma década atrás você recebia uma informação negativa na internet, você ficava de cabelo em pé, pensando, né, em como se posicionar, como responder, como lidar com esse tipo de informação. Então foi algo bem bacana ali que pôde, né, fazer com que eu pudesse trazer mais conteúdos hoje, tá bom? E sobre conteúdo, né, vale a pena ali dar um spoiler de qual vai ser o tema da nossa próxima live. Nós vamos falar sobre a comunicação clara para empreendedores, né? Como exercitar essa habilidade. A gente vem num crescendo ali que é bem bacana. Então, para você que ficou aqui comigo até agora, queria agradecer a atenção, pedir aí, última vez, desculpa por todos os critérios técnicos aí que aconteceram, mas a ideia foi de trazer uma inovação dentro da nossa transmissão, que hoje está sendo feita por 3 canais simultâneos, tá? Com 2 câmeras. Então, vale a pena aí fazer a última chamada para o evento que nós vamos ter no dia 2, faltam pouquíssimos dias, ainda dá tempo de se inscrever. Eu preparei uma aula 100% ao vivo, 100% gratuito, tá? E 100% online para ensinar como produzir vídeos a partir do zero para a internet. Se você gostou do tema, aproveita para se inscrever. É bem fácil de fazer a inscrição, você vai encontrar no link na descrição desse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. E nos nossos perfis aí nas redes sociais, você vai encontrar na bio do Instagram, do Face, é bem facinho de você achar o link, tá?
não deixa para depois. Eu sei que a nossa agenda é muito agitada, é muito concorrida, então já reserve esse espaço para que a gente possa nos ver ali na próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo evento.